Saudamos a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, papai do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos os internautas, que muita gente está nos acompanhando. O canal está crescendo muito e nós louvamos a Deus e agradecemos a vocês pela disposição de se inscrever no canal, estar conosco, nos ajudando, viu? Continue conosco, tem muita coisa boa, ainda mais que vem por aí. Hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Coloca lá na Hilton. Quem é o Espírito Santo? Mas já lá no canal já tem um bocado de vídeo. Lá já tem os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que está relacionado à pessoa do Espírito Santo, né? Você clica lá, ó, lá em cima no canal Vídeos, Vídeos. Aí vai aparecer todos os vídeos para você, tá bom? Então vamos começar aqui. Hoje o título aqui do estudo é esse aqui, ó. Quem é o Espírito Santo? Hoje é uma revelação tremenda, abençoadora de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia em Efésios 5:18. Esse é o nosso texto base aqui essa noite, Efésios 5:18. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 5, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler todos juntos, como os irmãos encontraram. Todos juntos? Todos encontraram? Efésios 5:18? Eu vou contar 1, 2, 3, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pode ficar mais forte, não pode? 1, 2, 3. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos que fiquem em espírito de oração. Fiquem em espírito de oração, de adoração, para Deus nos abençoar. Sabe por quê, irmão? Amém, irmão? Amém. Amém, irmãos? Amém. Fique em espírito de adoração e oração. Sabe por quê, irmão? Porque nessa hora aqui isso é uma batalha espiritual, irmão. Glória a Deus, é verdade. Amém? Amém, Vera? Isso aqui é uma guerra espiritual, irmão. Amém. Tudo que Satanás quer é que o estudo não saia perfeito. Verdade. Sabe? É que acha conversa paralela. É que os irmãos não entendam. Isso aqui, irmão, isso aqui é uma guerra espiritual. Isso aqui é uma batalha espiritual. Então fique ligado. Fica aí, fica orando para os... Como Paulo filtrava. Ligado. Fica orando aí para Deus abençoar. Aleluia. Viu? Ele já tem abençoado. Fica aí no espírito aí para Deus abençoar. Na hora da sua colocação, você faz assim, ó, 30, 40 segundos de colocação, complemento, é muito rápido para, assim, em termos de oportunidade, para a gente não perder tempo no estudo, certo? Glória a Deus. Então, Paulo escreveu à igreja de Éfeso, irmãos. Presta atenção. Deixa eu pegar bem aqui. Paulo escreveu a igreja de Éfeso. Pode filmar tudo aqui, é tudo natural. Quanto mais natural, mais Deus opera. Paulo escreveu essa igreja de Éfeso, aos Efésios, no ano de 62 depois de Cristo. Que ano foi a igreja? 62 depois que Cristo já tinha retornado para o céu de glória. Quando Paulo, presta atenção, vai começar a revelação da palavra. Quando Paulo, irmão Neto, escreve a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, essa igreja está vivendo o seu melhor momento espiritual. Ela está turbinada de poder de Deus. Ela abunda, ela está cheia de dons espirituais. Há uma união perfeita entre os irmãos. A alegria da salvação está no coração de cada um daqueles servos e servas de Deus. Eles estão vivendo um grande momento espiritual, né? Um grande transbordar de Deus para aquele momento, para aquela igreja. Mas Paulo, de repente, como se tivesse diante dele uma luneta espiritual que vê muito mais além, vê lá na frente. Ele diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas preste atenção aqui, irmãos. O vinho significa depravação mundana.
não vos embriaguei com o vinho em que há contenda. Presta atenção à revelação. Vinho, Nailton, significa depravação mundana. Mas do que Paulo está falando, irmão Paula? Se essa igreja está vivendo o seu ápice espiritual, o seu melhor momento na presença de Deus. Aí Paulo diz, olha, cuidado com as coisas do mundo nessa igreja. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Cuidado com eu disse o quê? Eu li sobre o que aqui? Foi o que eu disse sobre o vinho? Vinho da contenda. Cuidado com a depravação mundana dentro da igreja. Ora, né, quando o apóstolo Paulo fala aquilo, para aquele momento, parecia loucura. Ninguém entendeu nada. Por quê? Porque Paulo estava num nível espiritual, Moneto, muito alto. E é difícil entender quem vive num nível espiritual muito alto. Se o crente estiver na carne, irmão, ele não entende o crente que é cheio do Espírito Santo. Paulo estava vivendo, como sempre viveu na terra, uma dimensão espiritual muito alta. A igreja vivendo o maior avivamento da história, a igreja de Éfeso, naquele momento. Aí Paulo, de repente, de súbito, ele diz assim, ó, cuidado com a depravação mundial. Ele está dizendo, cuidado com a frieza da igreja. Cuidado com os problemas que podem entrar. Cuidado que Satanás é perigoso. Mais ou menos assim. Muita gente não entendeu nada. Mas é como se tivesse, irmão Francisco, diante de Paulo, uma luneta espiritual. Ele está bem aqui, ó, Nailton. Ele está bem aqui. Eu já falei isso para vocês lá na igreja. Ele está bem aqui, mas ele está vendo a igreja lá no futuro. Está entendendo? Ele vê no mundo espiritual. O que acontece? Depois de 30 anos se passaram, quando Jesus visita João na ilha de Patmos, Jesus fala sobre essa igreja de Éfeso. Vocês lembram disso? O que é que Jesus diz para essa igreja? Vocês perderam o primeiro amor. E aí, Paulo tinha razão ou não do que ele estava falando? Era espiritual ou não o que Paulo estava falando? Paulo tinha visão de Deus ou não, irmão? Paulo profetizou 30 anos antes. 30 anos depois, essa igreja já tinha perdido o primeiro amor. Meu Deus. Já tinha perdido os dons espirituais. Já não era mais uma igreja missionária. Já não era mais cheia do poder de Deus. Estava na desgraça espiritual. 40 segundos, irmão Neto, fala. O pastor falando aí, quando a coisa é do Espírito, me lembrei de Marta falar com Jesus. Se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus falou, ele há de ressuscitar. Ela falou, eu sei. Ele falou, na ressurreição dos mortos, ele falou, eu sou a ressurreição e a morte, né? Então, tudo que está escrito aqui, Paulo, essa visão, graças a Deus, o verdadeiro servo ou a serva do Senhor, temos que ter essa visão. Porque aqui, o que o pastor está citando aí, que estava todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus, mas Satanás entrou com a matéria. Botou o vinho no meio, aí começaram a embriagar, a esquecer a palavra e foram para as coisas do mundo. E é o que o crente tem mais cuidado, porque hoje está na lama, Deus tira da lama, amanhã Deus prospera, aí ele não lembra mais que Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? 30 anos depois, essa igreja já não era mais poderosa espiritual. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, classe, nessa noite. Será que a gente não conhece muito dessas histórias nesse mundo de hoje? Quantas igrejas a gente viu, Nailton, ter nascido no fervor e hoje viram uma geladeira espiritual? Quantos homens de Deus pegavam fogo, eram usados pelo Espírito Santo e hoje estão totalmente mortos na presença de Deus? Por quê? Porque eles não conservaram aquilo que Deus lhe deu. Primeiro amor, né? Primeiro amor. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz, Paula, olha a revelação. Hoje tem revelação para estourar a cabeça de Satanás. É forte. Paulo diz, Nailton, que o nosso corpo é um depósito. E esse depósito, Paula, precisa ser cheio. Todos os dias. Se você está na prova, vai enchendo ele de óleo do Espírito Santo. Se está na bonança, continua enchendo ele de óleo do Espírito Santo. Continua orando, lendo Bíblia, se congregando,
fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Jesus. Por quê? Porque quando você precisar desse depósito, na hora da luta, da prova, da bonança, da perseguição, melhor dizendo, se ele não tiver cheio, se ele não tiver reservas, você pode fracassar na fé. Segunda revelação que eu vou te dar agora do Espírito Santo. Quem tinha aqui, ó? Daqui para cá, daqui para cá. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. O verbo, quando Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês têm que ser cheios do Espírito, não é só de segunda a sexta não, não é só de janeiro a dezembro não, é todos os dias. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora da prova, vai chegar a hora de Satanás tentar, vai chegar a hora da gente tentar ficar fraco na fé, e se não tiver depósito, óleo do depósito, a gente pode cair na fé, a gente pode parar na caminhada, a gente pode descrer das promessas de Deus. Por que é que tem muitos crentes, irmãos? O Neto vai já. Por que é que tem muitos crentes que você vê? Eu vivo 30 anos de prova. Tem crentes aí que vivem 40, 50 ou até mais anos de prova. Mas por que continua aceso? Porque continua evangelizando. Porque quanto mais é provado, mais é alegre em Deus. É mais cheio do Espírito Santo, tem mais alegria de fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque ainda tem óleo no depósito. Desejo, alegria, desejo. O óleo no depósito, irmão, faz você perseverar. Não importa o momento, se é de bonança ou é de dor. Se tiver óleo dentro de você, você vai em frente, meu amigo. Você vai em frente. Fala, Paula, que Paula já está sentindo a presença do Espírito Santo. Fala, Paula. É forte. Fala, Paula. E é dessa forma, pastor. Quem tem a presença de Deus, sabe, não... Pastor, Nunca para. pode passar 100 anos na presença de Deus, mas quem é cheio, quanto mais busca, mais mais tem vontade. bate, mais cresce. E esses que param, pastor, é porque realmente vivia muito de pula-pula, né? Então tem que viver dentro da palavra do Senhor, obedecendo o ídolo do Senhor. Você sabe quem aqui para na presença de Deus? É quem nunca ficou na presença dele. É só emocionalismo. É puro emocionalismo. Sabe por quê? Porque quem já realmente se converteu de verdade, já experimentou Deus, já ficou na presença dele, ouviu a voz de Deus. E quem um dia ouviu a voz de Deus, não consegue esquecer nunca mais. Não importa do jeito que ele falou. Se ele veio numa visão, ele já falou uma vez comigo no ouvido. Ele disse, passa o dia todinho sem comer, que eu vou falar contigo essa noite no ouvido. Isso é só para quem acredita, irmão. Quem não quiser acreditar, o problema é teu. Isso é para crente que vive o sobrenatural de Deus. Passei o dia todo em jejum. Eu disse, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. De noite, ele desceu no meu quarto e ele disse, Emílio, eu sou o Deus de Abraão, mas também eu sou o teu Deus. Aleluia. Isso é só para quem acredita, meu irmão. Glória a Deus. Isso é só para quem vive o sobrenatural de Deus. Então nós precisamos ter o quê? Porque tem tanto crente frio que não quer congregar. Glória a Deus. Aí fica com raiva porque eu falo a verdade, mas é essa a verdade mesmo. Fica botando desculpa para não vir para a igreja. Falta da presença dele. Falta da presença do Espírito Santo, sabe por quê? Porque todo homem cheio, toda mulher cheia do Espírito Santo é apaixonado por Deus. Aleluia. Neto já se levantou. 40 segundos, Neto. 40 segundos. Vocês lembram que eu cheguei contando para você de um episódio que me aconteceu, porque é o lado que mais Satanás vai me usar. Se não tivesse o depósito, quando ele falou do depósito, Deus me revelou o motivo de Patos da menina ter se aproximado de cima de mim. Se não tivesse o depósito de José falar com a mulher de Potifar, ela falou, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Se não tivesse o depósito de Jesus ser tentado lá, e os anjos ter ido alimentar, eu tinha caído, Satanás armou uma armadilha para mim, mas eu tinha o depósito dado por Deus. Então vamos se encher de toda a armadura de Deus, que é o depósito que ele está citando aí, porque se eu não tivesse essas duas mensagens dentro do depósito aqui, eu tinha caído, porque eu tenho a necessidade, eu sou humano como Elias, sujeito às paixões, mas o Senhor em espírito, com o depósito que tinha me dado, o tirou de mim. Louvado Glória seja a Deus. Aleluia. Vira para mim agora, verdade. Você sabe por que tem tanta igreja de fachada, irmão? É porque não tem depósito espiritual.
não tem vida espiritual. Sabe por quê? Porque em vez da maioria dos crentes buscarem ser cheios do Espírito Santo, muitos deles estão atrás de comprar carro novo. Material. Estão atrás de juntar dinheiro no banco. Estão atrás de coisas de matéria. É pecado adquirir coisas na matéria? Não. Mas em primeiro lugar, nós temos que priorizar o reino de Deus, meu amigo. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Se você não priorizar o reino de Deus, você se torna presa fácil para Satanás. A primeira prova que vier, Satanás te joga na lama, te dá um nocaute e te joga no chão. Primeiro problema que acontecer na tua vida, você esquece das promessas de Deus. A primeira coisa ruim que vier contra você, você pode blasfemar do nome do Senhor. Sabe o que é isso? Falta de óleo no depósito. Falta de enchimento espiritual. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, irmão Neto, que ele dizia, tanto faz viver como morrer. O viver para mim é ganho, morrer o viver para mim é Cristo, morrer é ganho. O cara não estava nem preocupado, meu irmão. O cara estava lá no cárcere, lá em Roma, lá no meio do lodo, que o imperador Nero colocou ele lá, de cócoras lá, né? Cheio de enfermidade lá no meio da lama lá. E lá dentro ele escreveu, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, regozijai-vos no Senhor. A maioria dos crentes hoje, se doer uma unha, é capaz de desviar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não tem óleo no depósito, meu irmão. A maioria dos crentes hoje, qualquer problema, Deus me esqueceu, Deus não presta. Paulo está lá dentro da lama, no lodo, e dizendo, se alegre em Deus, que Deus é maravilhoso. Ele que esqueceu. Está entendendo? Então, o que é que falta nessa igreja do século 21? Falta estrutura espiritual, meu irmão. De 100 crentes que a gente vê hoje, Nailton, um é cheio do Espírito Santo, o resto é carne pura. Sabe por quê? Isso é verdade. É duro? É, mas é verdade. Porque a maioria dos crentes hoje não querem pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo. Quer viver na luxúria, quer viver na matéria, quer viver gozando das coisas boas, mas não quer pagar o preço espiritual. Eles esquecem que tudo aqui nessa terra é efêmero, é transitório, é ilusório, passa muito depressa, e o que vale mesmo aqui é o que a gente conseguir para lá, meu irmão. É para a eternidade. É no lado espiritual. Isso é verdadeiramente o que vale em nossas vidas. Fala, judeu, que tu está muito calado. Aleluias. Irmãos, realmente o que o pastor está falando é a mais pura realidade, né? Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, né? Ele continua na pessoa do Espírito Santo querendo entrar nas igrejas, transportar a igreja do mundo físico para o mundo espiritual, né? Revelando seus dons, mostrando coisas que ainda não aconteceram, como mostrou para Paulo sobre a igreja de Éfeso, né? Como mostrou para João no Apocalipse, sobre as catástrofes que iriam acontecer, né? No final dos dias, que a cada dia está se cumprindo as profecias ditas há milênios atrás, né? E foi esse Espírito Santo que manteve os discípulos firmes na obra do Senhor, como o pastor já disse. Pedro, antes do Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes, mas quando recebeu a descida do Espírito Santo sobre sua vida, ele abriu a boca e mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. O que faz a diferença, irmão, é a presença do Espírito Santo. Você entra em muitas igrejas por aí, parece culto fúnebre, meu irmão. Você não sente nada. Parece velório. As pessoas tudo mortas. A maioria não diz nem amém. Sabe? Falta a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá vida à igreja. É quem pega o irmão no púlpito pregando e faz o céu desabar no meio da igreja, meu irmão. Pega o irmão cantando e cura através do louvor dele. O Espírito Santo é quem batiza os irmãos, a igreja. É quem coloca línguas estranhas na nossa boca. É quem dá dons espirituais. É quem nos dá sede de Deus. Eu não tenho sede de Deus, não. É porque tu está vazio igual a lata velha, meu irmão.
Porque crente cheio do Espírito Santo tem sede das coisas de Deus. Tem sede de comer Bíblia, de se congregar, de comungar essa união com os irmãos, de falar das coisas de Deus. Crente cheio do Espírito Santo vive um pedaço do céu na terra, dentro dele. Igreja pode ter prédio bonito, pode ter pregador formado em PhD, DD, sei lá em quê. Pode ter carro importado, pode ter o que tiver, irmão Neto. Se não tiver a presença do Espírito Santo, não tem nada, meu irmão. Não está com nada. Porque não existe coisa melhor do que você sair de casa desanimado, cheio de problemas, e Deus abrir a boca de um irmão e através dele o Espírito Santo falar na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Não existe coisa melhor, culto melhor nem maior do que você entrar num templo e você ouvir Deus, o Espírito Santo, usando alguém dentro da igreja. Glória a Deus. Então pode faltar tudo na igreja, irmão. Só não pode faltar a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Se faltar a presença do Espírito Santo, igreja não é mais igreja não, vira cemitério. E um bocado de morto lá, sem vida, sem nada, parece múmia. Não tem nada de vida espiritual. Porque o que nos dá vida espiritual, fervor, alegria, esperança no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus. Quem faz tudo isso em nós, irmão? Alegria de servir a Deus, quem faz tudo isso? Espírito Santo. Espírito Santo que faz tudo isso. Vai lá em Francisco para ele falar alguma coisa. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, quando Satanás vem, bate retirado. Deus já conhece o seu. E Satanás também já conhece, tá? Sai de retirada já. Então, é que o pastor está falando mesmo. Quem tá cheio do Espírito Santo tem que estar sempre lendo a Bíblia, buscando a Deus. Sede de Deus. Sede de Deus, monte, oração, Monte, jejum. oração. Aí esse sim, esse vai ver a glória de Deus. Presta atenção aqui, ó. Traz aqui pro quadro, por favor, Monail. Observações. O Espírito Santo no princípio da criação. O Espírito Santo estava no princípio da criação, Paulo? Não. Sim ou não? Sim. Estava. Ele estava lá no princípio da criação. Sim, porque é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Lembra lá? Olha, eu vou fazer um desenho aqui. Eu não sou bom de desenho não, mas eu vou desenhar. Aqui são as águas. Ô, as águas desmanteladas, hein, Nair? É curva de rio aí. E o Espírito Santo, mais ou menos, como é que eu desenho? Desenhar o Espírito Santo mais ou menos assim, irmão. Uma pombinha, né? Uma pombinha. Presta atenção. A Bíblia diz que no início, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não diz? Filma nisso aqui, né? Eu sei que o desenho não está bonito não, mas filma. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Agora presta atenção na revelação. Talvez vocês nunca perceberam isso, mas agora eu vou dizer a revelação. Você sabe o que, é que o Espírito Santo estava fazendo? Pairando sobre as águas antes de Deus criar o mundo. Ele estava fazendo um processo de incubação para Deus fazer o processo de criação. Você lembra da galinha? Primeiro ela gera o que? Os ovos. Depois ela deita, ela incuba. Depois nasce os pintinhos. A mesma coisa estava acontecendo no mundo espiritual. O Espírito Santo estava fazendo um processo de incubação para Deus trazer à tona tudo que existe hoje na terra. Glória a Deus. Presta atenção. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: haja luz. Mas que luz é essa? Se a luz solar só apareceu no quarto dia, que luz é essa que Deus está falando, Nair? Jesus. Em João 1, ele diz o quê? Lá em João 1, 3, ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Como é que diz lá? Lê aí como é que diz rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Só lembrando, irmãos, Pode falar, não tem que parar não. fazendo um gancho aqui, né, pastor? Que não quer dizer que o Espírito Santo é uma pombinha, Não. é um símbolo que representa ele, né? Isso. Que venhamos entender, né? Presta atenção. Você pode ir aqui. Ele estava no princípio com Deus, João 1:2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens,
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Preste atenção. Antes do sol ser criado, no quarto dia, Deus já tinha dito, haja luz. E essa luz já representava Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus já disse lá no Novo Testamento o quê? Eu sou a luz do Mundo. Então, aquela luz lá de Gênesis já representava Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Glorifica o nome do Senhor aí, igreja. Isso é provado na Bíblia, viu? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Eu queria um gancho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, amados irmãos, para quem vai ver esse vídeo, Deus não é comida nem bebida, é Romanos 14, 17, né? Eu cheguei aqui reclamando porque eu tenho 3 profissões e não tenho R$1 no bolso. 3 profissões, sou cozinheiro profissional, sou sushi man profissional e sou churrasqueiro profissional. Cheguei aqui lamentando com o pastor porque queria ouvir esse ensinamento, mas não tinha dinheiro para botar a gasolina. Mas quando eu chego aqui, Deus me renova, me dá cochicha no meu ouvido e fala, Paulo, veja o que Paulo fez pela excelência do meu evangelho. Ele cochichou no meu ouvido e me deu cartas aos Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, meu irmão, para mim basta ser cheio do Espírito Santo. Emprego, matéria, embriaguez com vinho. Talvez se eu estou executando essas 3 profissões, eu estou deixando o dinheiro subir para minha cabeça, eu vou me embriagar, como diz aí, não se embriaguei com vinho. E eu não tendo dinheiro, eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu busco imensamente ouvir a palavra de Deus e guardar ela nesse depósito que chama coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Amém. Aproveitando aí, irmãos, se alguém estiver assistindo aí, que precisar de um cozinheiro, um churrasqueiro aí, um profissional aí, contrata o irmão Neto, pode entrar em contato com a gente. Faz com carinho, com zelo. Com certeza, né? Aproveitar aí para fazer um... Vamos apagar aqui? Até apagar tem que ser filmado. Eita, glória! Tem que... Irmão, se você sentir de Deus, pagar um curso de desenho aqui pro pastor. Tenha misericórdia de mim, né? Se te pagar um curso de desenho, eu tenho um irmão que é desenhista profissional, mas eu não sou não, eu sou bom para escrever. Esse dom aí não é desse ano. Não. Agora deixa eu fazer a pergunta aqui. Fazer a pergunta para a classe toda. Um por um, tem que ser rápido. E a gente tem que ganhar tempo. A pergunta está aqui. Começa pelo irmão Nailton. Irmão Nailton, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, como já diz na própria Bíblia, é a terceira pessoa da Trindade, não menos importante que o Pai ou o Filho. Ambos têm a mesma importância e são considerados um só na forma de trabalhar, de agir, né? E o Espírito Santo é a peça fundamental para o crente, um homem, uma mulher de Deus, alcançar o céu, né? Porque a Bíblia diz que é esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, há de nos ressuscitar para aquele grande dia, né? Para a ressurreição ou para o arrebatamento. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Francisco, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a fundação da igreja. O Espírito Santo é que leva os irmãos à glória de Deus. Glória a Deus. Os irmãos buscam e Deus revela. Deus dá o dom, né? Dom espiritual. E aqueles que têm um dom espiritual, passa para os outros. Verdade. Que é Deus, né? Quem é o Espírito Santo, Paulo? O Espírito Santo para mim é uma pessoa. Né? É uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina, né? Como Divina. o irmão já falou, são Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ele tem que morar dentro do nosso coração. Enquanto Jesus não voltar, né? Porque eu creio que um dia a gente vai estar na glória. E é o Espírito Santo que vai levar o seu povo para a glória do Senhor. É o Consolador, tudo é uma pessoa. Tem que o Espírito Santo é uma pessoa. Irmão Neto, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo está em João 14, 23, né? Ele é parte de Deus em nós. Promessa de Jesus Cristo para aquele que guarda os seus mandamentos, né? Que Ele e o Pai faz morada em nossos corações. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada.
quando você dá lugar para esse Espírito Santo fazer morada em seu coração, aí você tem a visão de Paulo de ver 100 anos na frente. Eu tenho essa visão dada pelo poder de Deus. Antes eu não enxergava um Paulo na frente do meu nariz. Hoje eu já me vejo na glória com Cristo, nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pastor, a igreja só está de pé por causa do Espírito Santo. Sim. Por causa dele. Consolador. Se não fosse por causa dele, nós já teríamos tragado. Igreja sem Espírito Santo é cemitério. É o Consolador. É só parede vazia. Bom, o Espírito Santo de tudo que foi falado, o Espírito Santo é Deus. É Deus. É Deus que mora dentro de nós. É Deus forte, é Deus vivo, é Deus poderoso. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 4:30, ó. Pecados que entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30, eu vou ler o versículo 31. Pecados que entristecem o Espírito Santo. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada entre vós. Essas coisas, Nailton, tira a presença do Espírito Santo da vida do crente no pessoal e na igreja coletiva. Olha por que tem tanto crente vazio e tanto templo vazio da presença do Espírito Santo. Olha os pecados que entristecem ele. Vou repetir. Presta atenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia, seja tirada dentre vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Se essas coisas não saírem do meio da igreja, o Espírito Santo não opera nela. Isso aí é sério. Agora vamos ver uma por uma. Você sabe que a amargura é o princípio. Presta atenção, copiei aqui. Que a amargura é o princípio do mau ressentimento. A amargura não começa de vez, não. Ele começa com um sentimento pequenininho. Aí ele cresce dentro do cara. Então a amargura é o princípio do ressentimento. Outro que eu coloquei aqui. O que é ira? Já foi falado aqui. Ira é furor. O que é cólera? Pode ser o ódio incontrolável. Cólera pode ser chamado do ódio incontrolável. E o que é gritaria? Mais um dos pecados que Paulo falou que entristece o Espírito Santo. Pode ser, sabe o quê? Pode ser o descontrole emocional. Gritaria pode ser isso, o descontrole emocional. Crente que não tem controle emocional. Presta atenção. O que é blasfêmia? Que Paulo diz que blasfêmia, que Paulo também diz que entristece o Espírito Santo, que é insulto ao sagrado. Blasfêmia é insulto ao sagrado. O último aqui. O que é maldade? O que é maldade? Que Paulo diz que entristece a pessoa do Espírito Santo. Maldade, sabe o que é? Malícia, melhor dizendo, sabe o que é? É a maldade internalizada no coração. Pessoas que têm maldade no coração, resquícios de maldade no coração, entra dentro de igreja, fica 40, 50, 60 e nunca se liberta dessas coisas, porque nunca deu lugar para o Espírito Santo. Continua com inveja, continua com rebelião, continua falando mal da vida dos outros, continua cheio de preguiça espiritual, não faz nada na obra de Deus, e outras coisas que não agradam a Deus. Do jeito que ele entra no templo, o velho homem continua dentro dele do mesmo jeito. Leve e traz. Ele não passa pelo processo de libertação. Por quê? Porque ele nunca se jogou nos braços do Espírito Santo 100%. Porque todos nós, irmãos, se nos enchermos 100% do Espírito Santo, ele nos liberta de qualquer tipo de pecado. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Agora eu vou para o quadro mais uma vez. Vai ficar melhor que agora eu vou escrever, eu escrevo melhor. Cite várias funções do Espírito Santo. Moneto ligeirinho, cite uma função do Espírito Santo, uma só, rapidinho. A sinceridade. Sinceridade. Andar como Deus andou. Só uma. Ele é a verdade. Sinceridade. Paulinha, cite uma função do Espírito Santo. Pastor, ele é muito sensível. Pode ver, vem pra Ele cá. é sensível. Vem pra cá que eu coloquei no nome. Tu tá por fora, judeu. Pequenas coisas, você pensa que tem gente que já tem. Paulinha, ó, presta atenção.
Cite várias funções do Espírito Santo. O irmão Neto citou sinceridade. Paulinha falou sensível, sensibilidade. Irmão Francisco, o quê? Mais uma função do Espírito Santo. Rápido. Honestidade, né? Honestidade. Honestidade, sinceridade. Uma só. Uma só, né? Com a verdade. Verdade. Francisco, vem pra cá, judeu. Francisco colocou mais uma função do Espírito Santo. Verdade. É verdade. Aonde tem verdade, esse aqui é bem colocado, isso aqui é forte. Eu vou até grifar. Aonde tem verdade, tem o Espírito Santo. Aonde tem mentira, tem Satanás e seus demônios. Isso é muito forte. Judeu, outra função do Espírito Santo. A principal, levar o homem ao arrependimento. Então, arrependimento, então, né? A função dele é levar o homem ao arrependimento. Mas eu vou colocar aqui só arrependimento. Pode ser, é o que convence. Pronto, é Pronto, o que convence. o que convence? O que convence. Pronto, o que convence de pecado. É ele que, quando a mensagem é pregada, né? Ele... Mas filho, vai escrevendo. Tô filmando, aí... Mas aí também que Curso de- uma das funções é o caminho, que ninguém vai. Jesus é o caminho, Jesus é o Espírito. Sem o caminho ninguém vê Deus. Presta atenção aqui, ó. É o caminho. Mais uma função do Espírito Santo. Ele é o que convence do pecado. Mais uma. O Maneto falou que ele é o que mostra o Nos caminho. leva a Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Outra função do Espírito Santo. Outra função do Espírito Santo. Eu vou colocar duas. Quais são as duas que eu vou colocar? Diga aí. Tchan, 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 tchan. Tenta acertar. Vou colocar duas funções. Amor e justiça. Mais duas funções do Espírito Santo, irmão. Amor e justiça. Das milhares que ele tem, é difícil citar todas, né? São muitas, né? São muitas, né? Muitas, viu? Muitas, então, são essas aqui, irmão. Cite várias funções do Espírito Santo. E seriam milhares e milhares. Mas como aqui o tempo não dá, a gente citou apenas essas aqui. Você encostou aqui? Tô achando Gostei. a câmera longe. Rapaz. Ó, outro, irmão. Filma esse detalhe aqui que é importantíssimo, Nailton. Ó. Isso, Nailton. Grande detalhe, ó. Isso aqui é importantíssimo. Grande detalhe. Ninguém nessa terra, presta atenção nisso, irmão. Grande detalhe. Ninguém nessa terra pode fazer uma obra profunda para Deus se não for cheio do Espírito Santo. Isso aqui é forte, viu, Moneto? Presta atenção. Isso é impossível. Encosta mais, Nailton. Sem mim, Grande detalhe, ninguém nessa terra pode fazer uma obra profunda para Deus se não for cheio do Espírito Santo. Pode ou não, irmão? pode não. Pode não. Olha, quem não é cheio do Espírito Santo pode fazer algumas coisinhas, pode cantar, mas é sem unção, pode pregar, mas prega sem unção, pode fazer algumas coisinhas, mas para fazer coisas profundas, que venha mexer com a estrutura da terra, que venha deixar um grande legado na terra depois da sua morte, o camarada só faz, o homem ou a mulher de Deus só faz se ele for cheio do Espírito Santo. Só derruba o diabo com o Espírito Santo. Só se for cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora vem outro detalhe aqui. Vou apagar a lousa. E você rapidinho aqui. Vai dando glória a Deus enquanto apaga a lousa. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas são, Quem está gostando do estudo? Glória a Deus. essas são Maravilhoso, as né? qualidades do Espírito Santo. Glória a Deus. Como é, Natinho? Essas são as qualidades, né, do Espírito Santo aí que foi escrita aí, né? Glória a Deus. Agora vamos para mais uma. Rapidinho, eu quero fazer a mente de vocês trabalhar. Sinais de quem é cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Sinais de quem é cheio do Espírito Santo. Alguém diz, eu sou cheio do Espírito Santo. Um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Aí. É aquele que dá bom testemunho, né? Que a Bom- vida dele é guiada pelo Espírito Santo. Então só pode dar bom testemunho. Bom testemunho. Bom testemunho. Moneto, outra qualidade de quem é cheio do Espírito Santo. A humildade. Isso. Porque Jesus é humilde. Forte, Essa é a principal, Moneto. hein, Maneto? Forte, Moneto. Gostei tanto que vou grifar. Todo crente verdadeiro que é cheio do Espírito Santo é humilde. Quando tu vê pastor inchado, membro de igreja inchado, é porque ele é cheio de demônio e de carne. Tem pro pai Satanás. Porque quem verdadeiramente tem o Espírito Santo tem isso aqui dentro dele, ó. Humildade. Bora repetir? 1, 2, 3. Humildade. Mais uma vez. Humildade. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Francisco, um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Rapidinho.
Quem é cheio do Espírito Santo tem amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem amor. Deixa eu mostrar o homem escrevendo. Paula, um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Quem tem prazer de fazer a obra de Deus? Prazer nas coisas de Deus. Não precisa o pastor nem o irmão tá em cima, não. Ele é espontâneo. Pode pegar ela lá, pode Ele pegar. é espontâneo, ele tem prazer, ele tem prazer de fazer a obra de Deus. Ele não, ó, um exemplo, o irmão Neto, ele vem De mora longe, distante, mais né? de 40 Então quilômetros. ele não bota barreiras, não vê barreiras para ser. Amor ao Evangelho, à verdade. Primeiro lugar. Glória a Deus. Aleluia. Gostei, vou grifar, viu? Os que eu grifei é porque é mais forte pra mim. Prazer nas coisas de Deixa pra mim Deus. de fora. Prazer. Não, você vai já falar. Falou não? Eu digo, eu vou testemunho, não importa não. Eu vou grifar pra ele não se brigar comigo. Aqui é brincadeira. Ó, meu Paulinha, Deus Paulinha do céu. falou muito Fala forte. de Deus com ousadia. Filma aqui. Glória a Deus. Filma aqui. Ó, presta atenção. É mais um sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Encoste, Neto. Neto, quantos quilômetros você gastou com a sua moto para chegar aqui, para vir para o estúdio? 40, ainda vim com a gasolina emprestada, que peguei a meu irmão, né? E Deus é testemunha disso. De Não. mentira o inferno tá cheio. Mais de 40 quilômetros. O Neto mora na Lagoa. Dá 80, 40 para ir, 40 para voltar. O Neto mora onde? É localidade Lagoa do Mucambo, né? Bota em mim agora. Muitas vezes está sem gasolina, moto quebrada. Eu já ouvi Neto mandar zap para mim chorando e dizendo: pastor, infelizmente eu vou perder o estudo hoje porque eu não tenho gasolina para ir para o estudo. Chorando copiosamente. Então o que é isso, irmão? Isso aqui é prazer nas coisas de Deus. Amém. Deus sabe. Verdade, Deus. Isso aí vale no céu como o quê? Como galardão. É verdade. Aí tem gente que mora... Aprender com Deus. Tem gente que mora quase dentro da igreja, mas não está nem aí com Deus, ó. Tem gente que quer que o mar pegue fogo para ele comer peixe assado. É, Mesmo. mas Deus vai cobrar. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Quem está faltando falar? Eu? É. Sinal de quem é cheio do Espírito Santo. Não, sinal de quem é cheio do Espírito Santo é um milhão de coisas. Eu vou colocar é tanta coisa. Prioriza Deus. É ou não é? O primeiro amor. Quem é cheio do Espírito Santo prioriza Deus. Aí, tem cara que prioriza primeiro a família, a mulher, os filhos, o emprego, o trabalho, o carro. Irmão, quem é cheio do Espírito Santo prioriza primeiro é Deus, meu irmão. Deus é que está em primeiro lugar na vida dele, sim ou não, igreja? Sim. Agora vem para cá. O Espírito Santo é o poder indispensável. Presta atenção. Pode faltar na presença do Espírito Santo na igreja? Não. Não pode. Se não entra a Não heresia fica- do homem, você entra o Fica mundo. uma igreja gelada, espiritual. Entra o mundo. Aí, Se faltar a presença do Espírito Santo, sabe o que acontece? Quem fala é o homem. Deus não fala mais nessas igrejas. procedência maligna. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, a igreja se torna uma igreja só focada em coisas da matéria e não nas coisas do Espírito. Torna um comércio. Se torna um comércio. O que é que acontece mais se faltar a presença do Espírito Santo, pessoal? Me ajuda. Falta pão para alimentar a casa de Deus, espiritualmente falando. Falta pão, a palavra de Deus, para alimentar os corações e a alma da igreja. Tudo isso acontece se faltar o poder do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, outra pergunta aqui. O Espírito Santo, irmão, é nosso amigo inseparável? Sim, Sim ou não? sim. Sim. Ele é o amigo dos amigos. Sabe por quê? Porque ele está conosco em qualquer momento da nossa vida. Glória a Deus. Se você está feliz, ele está contigo. Se você está na prova, ele está contigo. Se você está sem ninguém em relação à amizade física, ele está contigo. Fiel. Se você tem 1 milhão de amigos, ele está dentro de você como seu amigo maior e melhor. Então ele é o amigo indispensável. Quer um conselho para você, internauta? E para vocês que estão aqui nessa noite? Nunca perca a amizade com o amigo Espírito Santo. Nunca perca. Porque quem é amigo do Espírito Santo, irmãos, pode não ter prata, pode não ter ouro, pode não ter nada. Mas quem é amigo do Espírito Santo tem tudo. E está com tudo na presença de Deus. Rapidinho, Neto.
E como o rei Davi, que todos conhecem, né, que ele reinou por muitos e muitos anos em Jerusalém, né? Tem uma passagem que eu guardo nesse depósito, como o pastor falou, nesse depósito, Salmo 34, versículo 19. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Então, meu irmão, se você tem o Espírito Santo e você está passando por aflição, eu passo por várias angústias, clamo, porque eu tenho esse direito de clamar ao meu Deus, porque boca fechada, se Jonas no ventre da baleia não tivesse lembrado de Jesus e de Deus, jamais Deus tinha feito aquela baleia a vomitar. Mas eu te falo, se não tiver o Espírito Santo, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Presta atenção aqui, ó, quase finalizando. Homens, presta atenção, homens que fizeram história pelo poder do Espírito Santo. Presta atenção. Homens que fizeram história pelo poder do Espírito Santo. Foram milhões. E ainda tem na terra. Grandes vultos. Tá falando de Billy Graham, né? Homens, presta atenção, igreja, está finalizando. Homens que fizeram história pelo poder do Espírito Santo. Foram muitos. Billy Graham fez história pelo poder do Espírito Santo na terra? Fez. Sim. Ganhou mais de 3 milhões de almas para Jesus. John Wesley, pregador inglês, se eu não me engano, fez história pelo poder do Espírito Santo na terra, Nair? Muita. Fez. Os pastores da sua época pregavam 300 e poucas vezes por ano. Ele pregava 780 vezes por ano. Quantas igrejas fecharam as portas para ele? Porque ele pregava sobre santificação, a taca estava caindo no coro dos crentes falsos e dos pastores falsos. Fecharam as portas das igrejas para ele. Você sabe o que o John Wesley disse? Não importa, o mundo é o meu púlpito, eu prego onde eu quiser. Glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus. Aleluia. Martinho Lutero fez história pelo poder do Espírito Santo? Muita história. Fez ou não? Quem Fez. foi Martinho Lutero, Nail? Martinho Lutero, quando a igreja se desviou dos preceitos bíblicos, começava a vender terrenos no céu, que muitas igrejas hoje continuam vendendo, o Espírito Santo levantou esse homem, diz a história, não foi reformar o evangelho, mas fazer a igreja voltar para o evangelho. Exatamente. Voltar para onde eles tinham se desviado, né? Que é a essência do evangelho. Exatamente. E hoje existem os protestantes, nós, graças ao Espírito Santo que usou esse grande homem de Deus, Martinho Lutero, o grande reformador. O grande reformador. Segura só um pouquinho, Neto. George Whitefield fez história pelo poder do Espírito Santo? Com certeza, né? Sim ou não? Sim. Eu disse para a Nailda essa semana que George Whitefield, Paulinha, pregava chorando. E as pessoas não entendiam tanta comoção nele. Ele dizia, já que vocês não estão preocupados porque as almas de vocês vão para o inferno, então me preocupo eu, choro eu pelas almas de vocês. Rapaz. Isso é cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar mais um, Neto. Jonatas Edwards fez história pelo poder do Espírito Santo? Há mais de 200 anos atrás, ele entrou dentro do quarto, Jonas Edwards. Passou 3 dias sem comer e sem beber. E pregou um sermão que repercute no mundo até hoje. Pecadores nas mãos de um Deus irado. A unção era tão grande que as pessoas caíam no chão nos bancos, gritando, pedindo misericórdia, desesperado, irmão Neto, como se tivesse chegado o juízo final naquele dia. Tamanha unção que estava na vida de Jonatas Edwards. Agora deixa eu falar do maior dos maiores incendiários do mundo. Jesus Cristo fez história na terra pelo poder do Espírito Santo, igreja? Glória a Deus. Fez ou não? Jesus ele faz. Fez o preciso. Ele não fez, ele faz. Continua fazendo. Jesus foi e é o maior incendiário do mundo no poder do Espírito Santo. Continua fazendo história. Rapidinho. Eu aproveitando esse gancho aqui, eu sou do sertão do Piauí, mas eu quero dar um recado que Deus está sussurrando aqui nos meus ouvidos. A Edir Macedo, 12 malas, 12 milhões. Você não comprovou da onde vinha a origem desse dinheiro, porque você não é justo diante do meu Deus. Que se você fosse levando essas malas para fora do Brasil, do país,
fosse para dar aos pobres, você estava se justificado diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ter um encontro, viu? E você vai se justificar, porque o Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pessoal, olhem para Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse evangelho aí de prosperação, ele fica, viu? O que vai subir é um coração verdadeiro e puro. Aquele Jesus da manjedoura, começou sofrendo na manjedoura, parou na cruz, foi levantado na cruz, que ninguém derruba Jesus, e da cruz ele se descravou da cruz, e até hoje opera as maravilhas no meio do povo. Glórias a Deus. Adore a Deus, igreja. A última pergunta. Quem arrebatará a igreja ao céu de glória? Jesus. Quem arrebatará a igreja ao céu de glória? É o Espírito Santo, irmão. Está dentro de nós, ó. Ele vai fazer a gente voar de repente, ó. As ovelhas cheias Fui! de espírito. Fomos. Foi. Acabou os problemas da Quem terra. não tiver o Espírito Glória Santo que não tu sobe tens, não. pra quem Tu sabia, pastor? Quem não tiver o Espírito Santo na vida de Jesus não sobe. Não sobe, não. Não sobe. Não. Quem não O carne fica, a terra vai... Quem não, bem colocado, quem não for cheio do Espírito Santo no arrebatamento da igreja vai ficar na terra. Porque quem vai levar a igreja para o céu é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tá Ele entendendo? requerer aquilo que ele derramou lá do céu. Estavam os 11 discípulos. Esses camaradas que pregam contra o Espírito Santo, eles não sei qual é o céu que eles vão não, porque São loucos, Que não rapaz. faz orações, que não acredita em Milagre de cura, Deus. que Jesus cura para Dons espirituais. em dom espiritual, Milagre. fica, tudo fica. fica. Vai subir quem tem o Espírito do Consolador, quem é guiado através do Espírito Santo, meu irmão. Glória a Jesus Deus. vem buscar esses, vem separar as ovelhas do bode. Glória a Por quê? Bode e ovelha como o mesmo capim, meu irmão, como o mesmo pasto. Tem muitos pilantras comendo na mesa de Jesus Cristo, mas Jesus vai vir nas nuvens. Ele não vai triscar na terra que é contaminada. Ele vai ficar nas nuvens e vai separar as ovelhas dos bodes. Quer esse versículo? Mateus capítulo 25, verso 31. Glória a Deus. Seja Deus. Ó, irmão, quem não for cheio do Espírito Santo vai ficar no arrebatamento da igreja, viu? Por isso tome muito cuidado, viu? Se congregue, ore, faça jejum, estuda a palavra, tenha uma vida de santificação, porque a surpresa vai ser muito grande. Naquele dia vai ficar pastores, vai ficar membro de igreja. Quem for vazio do Espírito Santo naquele dia vai ficar na terra. Não será arrebatado ao céu de glória. Aqui que eu esqueci, ó. Observações sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, no princípio da criação, fez um processo de incubação, mostrei lá. O Espírito Santo, na inspiração escrita da palavra, foi ele que inspirou, não foi a Bíblia. E o Espírito Santo na revelação encarnada na pessoa de quem? Jesus Cristo. É? Então, quem é o Espírito Santo, igreja? Deus. Deus! Aleluia. Aleluia! Quem é o Espírito Santo, igreja? Deus. Mais uma Jesus vez. Cristo. Quem é o Espírito Santo, igreja? Deus. Dá uma linda salva de palmas para o Espírito Santo. Em forma de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quer falar alguma coisa? Pode agradecer por esse estudo maravilhoso nessa noite. Se inscreva no canal, diga, fala. É isso aí que o pastor ia falando, né? Se inscreva no canal. Meu querido, minha querida, você que deu o clique aí para assistir o vídeo, se inscreva. Eu tenho certeza que essas mensagens vão agregar na sua vida espiritual. Com certeza. E o Espírito Santo que ministrou esse estudo aqui através da vida do nosso pastor José Emílio, vai ministrar no seu coração para você se adequar ao Evangelho. O evangelho verdadeiro. Não como muitos pastores querem adequar o Evangelho à vida errada de muitos aí, né? E o Não. vinho, irmão Nailton, e o vinho que o pastor citou aí, que Paulo citou na palavra, são as coisas do mundo. Não se deixe enganar com as coisas do mundo, com a embriaguez do dinheiro, a embriaguez da aparição, porque esse evangelho que está sendo pregado aqui não é para agradar homem, isso é para derrubar o diabo por terra. Esse é para encher do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Verdade. Pois é, irmãos. Nesse vídeo aqui vocês viram aí quem é o Espírito Santo, um pouco de quem ele é, né? Porque ele é como Deus, ele é Deus e é inexplicável de forma plena, né? E aqui em cima, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui a sugestão do vídeo Dons do Espírito Santo, para você agregar com esse vídeo aqui de hoje, né? Coloca o letreiro aqui, que é o Espírito Santo, é 518 lá, tá entendendo? Lá Na edição a gente coloca lá, viu? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Espírito Santo? Glória a Deus.
Só pede Pai que Senhor não Jesus vem. Cristo para todos. Só Aleluia. pede que não vem. Pai Senhor Jesus Cristo para todos. Aleluia.